agora a gente vai falar um pouco sobre os abusos e traumas que a Catherine sofreu, porque ela também foi vítima de abusos dentro da própria família. Segundo os relatos dela, ela afirmou que sofreu agressões sexuais repetidas vezes de parentes próximos, algo que teria acontecido até os 11 anos de idade. Diante da violência contínua e da falta de apoio, ela desenvolveu um mecanismo de defesa psicológico chamado dissociação. Esse fenômeno ocorre quando uma pessoa se desconecta mentalmente da realidade para poder suportar um trauma externo. No caso de Catherine, isso significou a supressão de emoções fundamentais, como empatia, amor e alegria. Ela se tornava progressivamente incapaz de se conectar emocionalmente com outras pessoas, manifestando um comportamento cada vez mais violento e imprevisível. Então, eventualmente, a família retornou a Aberdeen. E nessa altura, Catherine já era uma adolescente emocionalmente instável, marcada por anos de abusos e negligência. O seu comportamento agressivo se intensificou e ela começou a mostrar sinais de perturbações psicológicas bem mais graves. Catherine cresceu num ambiente violento, e isso fez ela desenvolver um medo profundo, por exemplo, de chuva, e uma constante afirmação de que os homens abusavam dela, resultado dessas memórias e desse acesso a situações traumáticas desde muito, muito pequena. Agora a gente vai entrar no assunto do abatedouro. Porque aos 15 anos, Catherine abandonou a escola. Ela mal sabia ler ou escrever, tinha uma alfabetização bem precária, mas ela já tinha um grande sonho: trabalhar em um abatedouro. Seu desejo de entrar nesse mundo se originava do fato de que todas as pessoas que ela respeitava trabalhavam lá. O seu avô, seus irmãos, os seus pais. Então, com apenas 16 anos, ela conseguiu um emprego no abatedouro e começou em um espaço sujo, horrível, onde as vísceras dos animais eram separadas. No entanto, a gestão do abatedouro logo se impressionou com a dedicação e a eficiência daquela garota, promovendo rapidamente Catherine para a função de desossadora. Lá, ela se destacou entre os demais funcionários, sendo considerada uma das mais eficientes, algo que nunca tinha sido visto antes, ainda mais numa idade dessa, né? Para ela, trabalhar ali era uma verdadeira paixão, e ela dizia que se divertia em meio àquelas condições. A diversão e a eficiência dela no abatedouro começaram a chamar a atenção de todos. Os donos do local, então, a premiaram com um faqueiro exclusivo. E olha, a Catherine amava tanto aquele faqueiro que ela mantinha esse faqueiro todo ao lado da cama dela, como se fosse uma garantia de segurança. Ela sempre dizia que as facas estavam ali, ao seu alcance, caso qualquer coisa acontecesse. E agora entra na história David Kellett. Vamos lá, na mesma época em que ela começou a trabalhar no abatedouro, Catherine conheceu David Kellett, que também fazia parte da equipe. O relacionamento entre os dois começou de forma intensa, logo eles começaram a namorar durante os tempos livres de Catherine. No entanto, o casal logo ganhou uma reputação bem ruim na cidade. Eles eram conhecidos pelo vício em álcool e pelas brigas constantes. Na relação era evidente que Catherine era aquela que comandava o jogo. Em 74, David pediu Catherine em casamento, e o casamento aconteceu muito rapidamente. Contudo, vamos à informação estranha já desse casal, porque na noite de núpcias, não foi como a gente costuma imaginar. A Catherine exigiu que o casamento fosse consumado 5 vezes na mesma noite, como a sua mãe tinha dito que aconteceu com ela e seu pai. Bem estranho. David, porém, não conseguiu atender essa expectativa de Catherine e a deixou muito insatisfeita. E aí, num acesso de raiva, ela tentou estrangulá-lo. Esse episódio foi o prenúncio do que viria a ser o tom da relação desse casal dali pra frente. David tinha uma irmã chamada Sandy, que morou com o casal por um tempo, e a Sandy observou que, apesar de serem completamente opostos, ela conseguia se afeiçoar a Catherine. Descreveu Catherine como uma pessoa amável, legal, porém, a mãe de David sempre teve uma sensação de que tinha alguma coisa de errada com Catherine e com a criação dela. Embora ela não soubesse exatamente o que era, ela sentia que havia algo peculiar na forma como a sua nora lidava com as emoções. O que mais preocupava a família de David era essa natureza explosiva de Catherine. Ela tinha mudanças de humor repentinas e extremas. De um momento para o outro, ela podia estar cantarolando alegremente pela casa e de repente, pá, explodia de raiva. Segundo Sandy, Catherine ficava tão forte nesses acessos de fúria que ela era capaz de pegar David e jogar ele para o outro lado da sala. Essa violência se tornou um padrão no relacionamento deles. E David começou a alertar sua família que, olha, se Catherine estivesse em um desses acessos de raiva, era melhor todos se afastarem, porque ninguém sabia o que ela poderia fazer.
O aniversário de 20 anos de Catherine estava chegando, e nesse mesmo período ela descobriu que estava grávida do seu primeiro filho. Porém, tinha algo mais para atormentar a mente dela. Catherine começava a desconfiar de que David estava a traindo. Anos depois, em uma entrevista para o jornal, David admitiu que não era o marido mais fiel do mundo e justificou suas traições pela juventude, alegando que ainda era uma pessoa muito imatura para lidar com fidelidade. Foi então que, em 11 de maio de 1976, a primeira filha do casal, Melissa, nasceu. Mas, mesmo com a chegada do bebê, as brigas continuavam acontecendo entre Catherine e David, olha, sem trégua. Apenas 6 semanas depois do nascimento de Melissa, Catherine teve um ataque de fúria, pegou uma garrafa de cerveja quebrada e tentou avançar no marido. Esse comportamento violento, que já era então constante na relação, como eu estou descrevendo para vocês, foi o suficiente para David perceber que não dava para continuar ao lado dela. Cansado da violência e dos comportamentos psicopatas da sua esposa, ele decidiu fugir para Queensland com uma nova namorada. E essa incidência de surtos de Catherine iriam começar a se intensificar. Em junho desse mesmo ano, a Catherine ficou completamente enfurecida ao ser abandonada por David. Gente, ela foi vista nas ruas de Aberdeen balançando violentamente o carrinho com o bebê dentro, com a sua filhinha dentro. E, de acordo com os depoimentos das pessoas que viram, parecia que ela queria jogar o carrinho em direção aos carros que passavam pela rua. Então essas testemunhas, alarmadas com o comportamento, chamaram a polícia. A Catherine foi levada para um hospital psiquiátrico e medicada com antidepressivos. Após algumas semanas ela foi liberada, mas ainda não havia perdoado David. A sua raiva parecia não ter limites. E, em um ato desesperado, a Catherine pegou a Melissa, que tinha só 12 semanas de vida. Colocou o bebê no carrinho e colocou o carrinho no trilho do trem. E deixou ele lá, saindo correndo do local. O que ela não sabia é que tinham pessoas observando suas ações. Então, quando ela saiu correndo, graças a Deus, um homem que estava ali perto, nas proximidades, viu o carrinho nos trilhos e correu para salvar a criança a tempo. A polícia foi chamada novamente e Catherine foi novamente levada para o centro psiquiátrico. Só que, pasmem, foi liberada no mesmo dia. Menos de 24 horas depois, Catherine teve o quê? Outro surto. Dessa vez ela correu até a casa de uma vizinha, batendo na porta e dizendo que Melissa estava muito doente e precisava de ajuda para ser levada ao hospital. A vizinha, junto com seus filhos, concordou em ajudá-la. Quando chegaram à casa de Catherine, a filha da vizinha desceu do carro para pegar Melissa, mas foi recebida por Catherine, que apareceu com uma faca na mão e começou a perseguir a vizinha pela casa. Catherine fez a vizinha de refém e exigiu que os levassem até a casa da mãe de David. Durante o trajeto, a vizinha pediu para deixar o seu filho, que tinha asma, em um posto de gasolina, porque senão ela não teria como seguir essa viagem. Enquanto a criança estava no posto, ela aproveitou e avisou a polícia, que rapidamente chegou ao local. E, mais uma vez, Catherine foi para onde, pessoal? Para o centro psiquiátrico. Enquanto isso, David, que ainda estava em Queensland com sua nova namorada, que segundo informações estava grávida dele já, mas o relacionamento deles ali naquele momento também não ia muito bem. Quando David soube dos ataques e dos surtos de Catherine e que ela havia sido internada em um centro psiquiátrico 3 vezes em um período muito curto, ele decidiu ir lá com a sua mãe para tentar ajudá-la. Ela foi o quê? Liberada, sob os cuidados então de David e de sua mãe, e os 3 seguiram para Aberdeen, onde buscaram Melissa, que estava na casa de Barbara, da mãe de Catherine. Então eles se reconciliaram e Catherine e David decidiram mudar-se para Woodridge, em busca de novos ares, de um recomeço para o seu relacionamento e para aquela família.